vou mostrar para vocês os componentes na os placa. componentes da placa. Devagar. Que peça é essa? Espera aí, deixa eu falar. Olá, galera do YouTube. Vinícius Técnico aqui vai mostrar para vocês quais são os componentes aqui na placa fonte aqui, ó. Ele vai mostrar, ele está aprendendo já o nome dos componentes na placa. Mostra aí, Vinícius, quais Esse são os daqui é o fusível. Esse daqui é capacitor. Esse daqui é capacitor e capacitor. Pronto. Aí tem o que mais aí? Transformador. Esse aqui é o que? Diodo. Não, transistor. Transistor. Diodo é aquilo aqui, ó. Diodo é esse. Diodo. Resistor, cadê o resistor? Quais são os resistor? Vai, bota a caneta em cima do resistor. Não, isso aí é diodo, meu amigo. Você tem que aprender ainda o nome dos componentes direitinho. Galera, ele tá aprendendo ainda os nomes, ok? Porque são componentes, né? Para ele identificar, né? Que tá começando, né? Pegar o nome dos componentes. Depois ele tem que aprender a simbologia dos componentes. E o endereço dos componentes na placa, né? A posição deles, ó. Como esse aqui, ó. Esse capacitor aqui. É o C9914. Isso aqui, ó. C9914. Esse capacitor aqui, ó. Aí tem que aprender os componentes, né? Tem que aprender o nome dos componentes tudinho. Depois que aprender o nome, aí vai aprender a posição dele na placa eletrônica, né? Você vai aprender o endereço dele na placa, né? Depois que aprender o endereço na placa, e você saber os nomes tudinho dos componentes, aí você vai aprender a posição dele, do componente no circuito, na placa eletrônica, ok? Você vai aprender isso aí. Só que você não sabe o nome dos componentes todos ainda, né? Sabe alguns só. Qual é que é diodo aí? Mostra aí. Diodo. Sim, mostra aquele grandão que é maior. Isso. Ok, isso aí é o que? Diodo. O resistor, mostra o resistor aí. Resistor. Não, isso aí não é resistor não. Ó, tá vendo que você ainda não sabe? Tem que aprender. Isso aí é o que? Resistor. Não. Isso aí é uma bobinazinha. Resistor são esses aqui, ó. Ó, esses aqui que são resistores. Ó, esse aqui, ó, resistor. Esses aqui são resistores. Esse aqui é o que? Esse pretinho aqui que eu te falei. Aqui, ó, que eu tô apontando com a ponta da caneta. É o que? Transistor, rapaz. Tu tem que memorizar o nome dos componentes e aprender. Não memorizar, né? Aprender o nome dos componentes. Você tem que aprender todinho primeiro, o nome tudinho aqui, o nome dos componentes, para depois aprender a posição dele na placa. Aí depois que você aprender aí tudinho, o nome dos componentes na placa, aí você vai aprender primeiro você vai aprender a posição deles, né? É onde eles se encontram, o endereço dele na placa. Depois disso, vai vir o que? Você vai ter que aprender a simbologia deles. De cada um componente desse, ó, a simbologia, o símbolo. Por exemplo, o símbolo aqui do fusível, a simbologia do varistor aqui, ó. A simbologia da bobina, a simbologia do transistor aqui, ó. O transistor, aqui é o transistor, só que esse é um transistor diferente, né? Que é pequenininho, ó. Ou seja, transistor bipolar aqui, né? Aí você vai aprender primeiro os nomes, tudinho, quando você tiver craque, sabendo todos os componentes, o nome dos componentes tudinho. Aí você vai aprender a posição dele na placa. Aí depois a simbologia. Depois da simbologia vem o que? Você vai aprender o funcionamento de cada componente desse no circuito, como é que ele se comporta no circuito, né? Qual é que é a função dele no circuito, né?
Pronto, que nem o capacitor aqui. Esse capacitor aqui é usado como filtro, né? Para filtrar, né? Para filtrar, mas enfim, tem uma afinidade de capacitores que trabalham diferente. Um trabalha com frequência, trabalha com como acoplamento, desacoplamento, tem que aprender tudo isso. Mas isso aí é muito aprofundado ainda para você ainda, né? Você vai aprender as coisinhas básicas. Aprender as coisas básicas, que é o quê? Saber o nome dos componentes. Depois que você aprender tudinho, aí você vai aprender a posição dos componentes na placa. Depois disso é que vem a simbologia, que já é um pouco mais aprofundado também. Mas isso aí é bem mais para frente, né? Que você não está familiarizado ainda nem com o nome dos componentes ainda. Imagine isso aí, né? Isso é muito aprofundado. Qual é o capacitor aí? Mostra aí para mim. Capacitor? Sim. Isso. E esses azuis são o quê? Capacitor também. Capacitor também, né? Mas só que Mostra esse qual- daqui é mais diferente dos outros. Tem uma afinidade de capacitores, mas só que são diferentes. Não é todos que é desse tipo aqui, não. Tem vários. Tem esse que é o capacitor eletrolítico. Tem esse aqui que é capacitor cerâmico. Capacitor cerâmico, esse aqui, ó. Esse aqui também é cerâmico. Esse capacitor também é cerâmico. Esses daqui tudinho são o... Esse aqui já é poliéster, já, o capacitor de poliéster, esses quadradinhos aí. Ok? Você tem que aprender tudo isso. Aí ele tá aprendendo, galera, ainda os nomes. Ele não tá acostumado com o nome dos componentes. Ele tem que aprender um por um. Isso aí, galera, para quem tá iniciando também, galera, é desse jeito aí, ó. Quem tá começando do zero aí, no ramo da eletrônica, vocês têm que aprender o quê? Você tem que aprender o nome dos componentes, todinho dele. Depois que aprender o nome tudinho, que saber cada componente seu nome, né? E depois saber a posição dele na placa, né? A posição dele o endereço dele, né? No circuito impresso aqui, ó. Como esse capacitor aqui, ó. Ele é um que tá ruim de foco. C9913. Esse aqui, ó. A posição que eu digo é isso aí, ó. Saber identificar o componente na placa. Ó, C9913. Pronto. Aí quando vocês aprenderem o nome dos componentes, tudinho, aí vocês vão aprender o endereço dele. Lá de qual é o próximo passo? O próximo passo é entender, saber a simbologia de cada um componente desse. Pela simbologia vocês vão ver no esquema, né? O símbolo deles, né? No esquema elétrico vocês vão ver o símbolo. O símbolo de cada componente desse, galera. Tem no esquema elétrico. Cada componente desse tem uma simbologia no esquema elétrico. É isso aí. Esse vídeo aqui foi mostrando que Vinícius está começando a aprender algum nome de componentes aqui na placa fonte aqui. E é isso aí, galera. Quem gostou aí, fala o que, Vinícius? Se inscreve no canal, dá o like aí. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho das notificações. Ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se assim Deus nos permitir. Valeu.